Vamos começar com um exercício simples: olhar pela janela. O que se vê? Uma cidade? Um campo? Montanhas ao longe? Para muita gente, isso é só o cenário do dia a dia. Mas e se essa paisagem for, na verdade, um organismo vivo em constante transformação? A ciência nos mostra que a realidade é bem mais dinâmica e, olha, muito mais fascinante do que parece. Fica a pergunta então, será que uma floresta, um campo ou uma cidade são só isso mesmo? Um pano de fundo para as nossas vidas? A resposta pode ser bem surpreendente. Não, de jeito nenhum. Uma paisagem é, na verdade, um mosaico vivo. Pensa numa grande coxa de retalhos que se transforma o tempo todo, moldada por forças da natureza e cada vez mais pela ação humana. Ok, vamos mergulhar um pouco mais nisso, porque entender como e por que esse mosaico se transforma vai muito além de uma curiosidade acadêmica, sabe? É uma questão fundamental. Saber ler a paisagem é a chave para a gente conseguir planejar cidades mais inteligentes, proteger a biodiversidade e garantir recursos essenciais, como a água que a gente bebe. Mas claro, para analisar essa dinâmica toda, os cientistas precisam ir além da poesia. Paisagem não pode ser um termo vago. É um conceito técnico bem preciso. E a chave para desvendar esse conceito está numa única palavra: escala. A definição formal é essa aí, uma área heterogênea, um mosaico. Mas o ponto crucial está aqui, ó. A aparência desse mosaico depende inteiramente da perspectiva, do ponto de vista. É como uma pintura pontilhista. Se a gente chega bem perto, só vê pontos de cor, mas se nos afastamos, uma imagem completa aparece. O padrão só se revela na escala certa. Vamos ver um exemplo prático. Numa microescala, a gente pode focar em poucos metros quadrados e ver detalhes incríveis, como a competição entre espécies de grama e pequenas falhas no solo que afetam a umidade, a germinação. Agora, vamos nos afastar um pouco. Em uma mesoescala, o que começa a aparecer é um padrão de bosques e clareiras. Aquelas interações individuais das plantas que a gente via antes dão lugar a formas e conexões que eram simplesmente invisíveis de perto. E, finalmente, na macroescala, olhando de cima, o que vemos é um ecossistema inteiro. Padrões que se auto-organizam como faixas úmidas e elevações que ditam o fluxo de água de uma região inteira. A escala não só muda a imagem, ela revela como o sistema funciona. Então, como os cientistas definem essa perspectiva? Usando dois conceitos-chave: o grão, que é a resolução, tipo o tamanho do pixel numa foto, e a extensão, que é o tamanho total do quadro. É justamente o equilíbrio entre esses dois que define o que uma análise consegue enxergar ou o que ela vai deixar passar batido. Certo? Se a paisagem é esse mosaico dinâmico, o que exatamente move as peças desse quebra-cabeça? Bom, as forças são muitas e elas operam todas juntas. A gente tem as forças naturais, né? O clima e o relevo que formam o palco. Sobre ele, as interações da vida, como competição e colaboração, e, claro, os grandes distúrbios, como incêndios, que redesenham o mapa de uma hora para outra. Mas hoje em dia, uma força se sobrepõe a todas as outras, a atividade humana, com a agricultura, as cidades, a infraestrutura. E isso nos leva a um exemplo bem real. Aqui temos a região de Múrcia, na Espanha, lá em 1990. Era uma paisagem dominada por vegetação natural e agricultura de sequeiro, com uma pequena área urbana ali em vermelho. Agora, avançamos só 16 anos no tempo para 2006. É a mesma paisagem, mas, uau, completamente transformada. O vermelho da expansão urbana e o laranja da agricultura irrigada simplesmente tomaram conta do mata. É uma ilustração poderosa e super acelerada da força da mudança humana. Ver essa mudança é, sem dúvida, impactante. Mas para a ciência, só ver não é o suficiente. É preciso medir, quantificar. Então, como é que se transforma esses mapas de antes e depois em dados concretos, em números? A pergunta que os pesquisadores se fazem é exatamente essa: como criar uma contabilidade precisa da paisagem para saber de onde cada pedacinho de terra veio e para onde ele foi? A resposta é a tal da matriz de transição. O nome parece complexo, mas a ideia é genial. Pensa nela como uma planilha de contabilidade. As linhas mostram o que a Terra era no ponto de partida, e as colunas mostram no que a Terra se transformou. Por exemplo, na linha floresta, a gente vê que 85% continuou floresta, mas 10% virou fazenda. É uma ferramenta poderosíssima que revela os fluxos exatos da mudança. Entender o passado é o primeiro passo. O próximo, e talvez o mais desafiador, é usar esse conhecimento todo para prever o futuro. E para isso, os cientistas constroem o que eles chamam de laboratórios virtuais. Certo, mas como funciona esse processo?
Como é que se constrói um modelo de computador que consegue simular a evolução de uma paisagem inteira? O processo todo se resume a duas perguntas fundamentais. A primeira é quanto? O modelo analisa dados históricos, como aquela matriz de transição que a gente viu, para projetar a quantidade de terra que provavelmente vai mudar. A segunda pergunta é onde? Com a quantidade definida, o modelo então calcula os locais mais prováveis para essa mudança acontecer. E para decidir onde, os modelos agem quase como um planejador urbano, usando um tipo de checklist bem intuitivo. Eles avaliam a vizinhança, já que a mudança tende a se aglomerar, analisam a acessibilidade, porque estradas são como ímãs para o desenvolvimento, verificam a adequação do terreno e, por fim, consideram o zoneamento, que são as regras do jogo, o que pode e o que não pode ser construído ali. E agora a gente chega no ponto crucial. Tudo isso, dos pixels de satélite aos modelos complexos, não é só teoria não. Tem implicações diretas, muito práticas, em como a gente gerencia o nosso planeta. Esses modelos se tornam ferramentas de decisão. Com eles, dá para testar cenários futuros para identificar onde proteger a biodiversidade, como desenhar cidades mais sustentáveis, onde restaurar ecossistemas para proteger a água e, o que é fundamental, negociar conflitos sobre o uso da terra com base em dados, e não só em opiniões. Como uma das fontes resume perfeitamente, o objetivo final é ir além da simples observação para realmente entender os processos por trás da mudança. E com esse entendimento em mãos, tomar decisões muito, mas muito melhores para o nosso futuro coletivo. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Essa ciência nos dá uma ferramenta poderosa, a capacidade de antecipar futuros possíveis para as nossas paisagens. A pergunta que fica não é mais o que vai acontecer, e sim qual futuro a gente vai escolher construir a partir de hoje.